Sejam bem-vindos ao AFOCast. Eu sou Mônica Camolese, jornalista, e hoje recebendo aqui no nosso AFOCast o presidente da AFOCAP, a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, José Coral. Que alegria poder receber o senhor aqui. Mas nem fale. E falar do agro, falar dos nossos associados cooperados é uma grande satisfação. E o seu Coral tem toda a autonomia aí para falar do agro, para falar do associativismo, não é, seu Coral? Quantos anos já envolvido aí na AFOCAP? Completo agora, em fevereiro, 60 anos de associativismo e cooperativismo, envolvendo o nosso agro, os nossos agricultores. Ou seja, já viu muita coisa, já entrou em muitas lutas, muitas brigas aí defendendo o associado, não é, seu Coral, o produtor? Coisa boa, coisa ruim, briga no bom sentido com as classes políticas. Então, realmente, foi uma vida bem encaminhada e gostosa, que eu repetiria tudo de novo. Vamos falar um pouquinho da AFOCAP. A AFOCAP, a associação, ela surgiu aí em defesa dos produtores rurais, né? Principalmente no início era produtor de cana-de-açúcar, né? Isso. Há 76 anos ela completa agora, e ela foi criada para dar um acompanhamento, uma assessoria para o fornecedor de cana. Na área agronômica, na área técnica e principalmente nas negociações com as usinas. Então, ela nasceu com esse objetivo. E aí ela foi desenvolvendo, crescendo e hoje está num patamar maravilhoso. A AFOCAP, ela tem todo esse papel, né, de fiscalizar, principalmente nas usinas, né, para saber se todo o pagamento, tudo está certinho para o produtor, né? É a finalidade dela, é cuidar. E também na parte jurídica, né, além do recebimento de cana, do pagamento, do andamento, principalmente depois que veio o Consecana, que quando o governo liberou o setor, comentava que ia acabar com o fornecedor. Ao contrário, nós criamos um mecanismo Consecana, Conselho de Produtores de Cana-Açúcar do Centro-Sul. E foi uma maravilha, foi em frente, foi bem. Tive o privilégio de ser o primeiro presidente. O senhor estava lá na criação do Consecana, sim, né? Sim, ajudei a formar o Consecana. E acredito que era por causa dos usineiros. Tinham medo de que o governo voltasse a tutelar o setor, então me convidou para ser o primeiro presidente. E o vice foi um usineiro. Então, a gente visitou muitas usinas, fez um bom relacionamento e continua até hoje ao contrário. Em vez de acabar, o fornecedor foi crescendo, aumentou mais. É a união, né, seu Coral? A união da força. E o produtor hoje, o produtor rural, não só hoje, mas desde essa época da fundação, precisa realmente, né, desse olhar, desse cuidado, não é, seu Coral? Porque o trabalhador na roça não é fácil, né, seu Coral? É um trabalho árduo. Não tem dúvida, porque no passado tinha o Instituto do Açúcar e do Álcool, que era o governo que gerenciava, acompanhava, então cuidava de preço, cuidava da quantidade de cana a ser produzida, cuidava de tudo. Quando acabou, aí ficamos num mundo perdido, tivemos que criar mecanismo e cuidar deles. E o relacionamento foi muito bom. Ainda hoje é um pouco difícil o Consecana. Os usineiros precisam trabalhar firme, porque senão não é fácil. Mas realmente vai caminhando, vai bem, e a tendência é ele continuar bem. Seu Coral, e há 60 anos, né, que o senhor está fazendo, então, para o associativismo, como é que foi lá no início? Como é que o senhor foi parar, né, dentro da associação, se envolver, gostar, né, de defender o produtor rural? Bom, eu sou filho de pequenos agricultores lá na Lavoura Canavieira. Meus avós, meus pais, agora nós, há mais de 90 anos que nós fornecemos cana. Então, eu nasci na agricultura, eu nasci na Lavoura Canavieira. Então, eu já gostava muito, já acompanhava, trabalhei um pouco num banco particular, mas a minha vontade era ir no setor. Aí eu fui lá para trabalhar de início na Copracana, depois fundei a cooperativa de crédito, aí já comecei a participar da FOCAP, que eu gostava muito de mexer com fornecedor, e daí foi desenvolvendo, foi crescendo. Eu fico feliz porque todo esse crescimento, tanto da Copracana, como da FOCAP, como da cooperativa de crédito, eu acompanhei para e passo, desde o início. Hoje é uma potência, mas nós acompanhamos, estamos juntos e, se Deus quiser,
vamos continuar junto. Desde o início, né? Um crescimento muito grande que teve, né? Fala um pouquinho da estrutura da FOCAP. Hoje, além dessa questão da fiscalização junto às usinas, né, para defender aí e cuidar do associado, tem toda a infraestrutura técnica também, né, seu Coral? Isso, com a nova reestruturação de uns 3 anos para cá, ela cresceu muito, mudamos o quadro, que era um pouco antigo, botamos gente nova e hoje está atuando fortemente na assistência ao agricultor. Seja variedade, seja em praga, seja em novas tecnologias. Enfim, hoje está bem estruturada, com uma boa equipe prestando assistência. E hoje não só na lavoura canavieira, porque hoje o estatuto está aberto a qualquer agricultor, que o agricultor esteja com qualquer tipo de lavoura, nós estamos juntos, participando, e a FOCAP é parceira. Falar um pouco dessa diversificação, porque iniciou na cana-de-açúcar, mas teve essa diversificação também, inclusive a FOCAP incentiva essa diversificação, né, para grãos, enfim. Para qualquer coisa, nós nascemos só, era a Associação dos Fornecedores de Cana. O nome não mudou, mas o estatuto foi alterado e hoje qualquer tipo de agricultura, nós estamos lá para orientar, acompanhar, participar em qualquer coisa, seja na parte jurídica, seja na parte técnica, principalmente em termos de preços e tal, nós participamos ativamente. Seu Coral, e é importante essa diversificação, né? Hoje a gente tem os associados que estão acompanhando o AFOCast. É importante o associado começar, aquele que só produz cana-de-açúcar, começar a pensar em ampliar a sua produção? Não tem dúvida, a lavoura canavieira é simples. Você cortou a cana, tratou, passou herbicida, defensivos agrícolas e a adubação, não tem muito mais o que fazer. E no plantio também ele planta, depois que ela nasceu, começou a crescer, com os insumos que tem, não precisa mais muita coisa. Então, o agricultor, de um modo geral, dispõe de muito tempo. Então, ele pode agregar outras coisas, seja com granja, seja com gado, seja com hortifrutigranjeiros, seja com qualquer coisa. E é isso que nós queremos, diversificar para ele ter mais renda. Que nem agora, nós temos incentivado fortemente o plantio de cana na renovação, o plantio de soja, desculpa, na renovação dos canaviais. É muito importante, é interessante, quando a cana fica com o solo descoberto de agosto em diante até fevereiro para plantar nova cana, você planta soja, você tem uma receita extra e é uma beleza. Seu Coral, e a FOCAP, ela dá toda essa informação, essa orientação. Eu sempre costumo dizer, né, quando a gente vai conversar com o senhor sempre diz, a FOCAP é uma mãe, né, e está sempre de portas abertas. É isso mesmo, Mônica, né? Realmente ela está sempre de porta aberta, é isso que nós queremos, e é isso que nós estamos em cima, querendo que funcione cada vez melhor. Porque, de um modo geral, a área de grãos ela não está muito boa no momento. Porque nós tivemos um pico excelente há 2 anos atrás, 22, aí depois, no 23, agora, com uma mudança na política governamental e tal, a guerra lá fora, Rússia e Ucrânia, começou a faltar produto. Aí, então, ele subiu assustadoramente. Aí os grãos, então, quem subiu também acompanhou. Só que depois começou, mesmo na guerra vinham os produtos. Aí o que aconteceu? Os preços caíram. Tanto é que a maioria das cooperativas tiveram dificuldade porque tinha estoque. Teve que desovar, fazer alguma coisa e tal. Mas, na verdade, hoje os preços da soja em torno aí de 130, 140, 120, e nós não sabemos o que vai acontecer, porque a quebra é grande no Brasil. Mas os nossos vizinhos, os nossos concorrentes, estão produzindo bem, então talvez vá abastecer o mundo, o mercado que era nosso, talvez eles vão aproveitar. Então, não acreditamos que o preço reaja muito logo. Mas, em consequência, os custos de produção caíram bem. Então, se caiu, está tudo mais ou menos relativo. Consegue, talvez, equilibrar. Sim, porque caiu o preço de soja, de milho, de arroz, de trigo, de sorgo, todas as commodities caíram. Então, agora está se adaptando. Mas, como eu falo sempre, a agricultura é uma indústria
a céu aberto. O agricultor tem que aprender a conviver e, assim, nós temos um ano de dificuldade, um ano um pouco melhor, o outro ano ótimo, e assim nós vamos caminhando. O senhor falou em dificuldade e nesses 60 anos aí de associativismo foram muitas lutas também, né? Por conta de preço, né, seu Coral? O senhor lembra aí de manifestações, né, que participaram? Nossa, em 88, depois de 90, a cana chegou a ter 3 preços no ano. Nossa. Então a briga era muito grande. Se fornecia um tipo de um sistema para pagar o outro depois, era muito difícil. Então as brigas eram grandes com o governo e com o próprio usineiro. E depois nós tivemos a fase da queimada, que ela Fim da queima, ela né, teria que acabar. Nós sabíamos que queria, só que nós não queríamos que fosse traumático. Nós queríamos que fosse assim com mais calma. Não era possível 1.200 trabalhadores que vinham de fora aqui ganhar dinheiro, trabalhar. Era considerado escravo, na opinião de muitos. Na opinião de outros, não. Era um serviço comum do que você trabalhar numa fundição mecânica, naquele calor e tal, e a lavoura de cana. Mas nós entendíamos que ela tinha que acabar. Não era na época. Então, foi muito sofrível, foi muita briga, foi, enfim, mas foi vitorioso. Hoje estão as máquinas aí. A gente lamenta porque o pequeno produtor acabou, ou quase acabou. Por quê? Diminuiu muito, seu Coral. Para mecanizar é difícil, não tem condições, fornecedor de médio para baixo é difícil, e tudo ficou difícil. Precisaria tratores grandes, máquinas grandes, coletadoras grandes, e ele não deu para acompanhar. Então, os médios e pequenos arrendaram. E isso é que nós queremos que não aproveite e fazer outra coisa agora, com qualquer tipo de... A diversificação aí de cultura. Isso, perfeitamente. Mas as brigas foram grandes. Eu me lembro bem, na área governamental, na área política da cidade. Eu lembro o senhor em cima de caminhão, fazendo carreata pela tudo, cidade, tudo. não é? Tratores, caminhões. Tudo. Uma vez fizemos uma reunião, uma assembleia na Câmara. Aí lotou lá, só de agricultor. Nossa. E foi uma briga, porque nós, o trabalhador, entendia que não dava para parar de uma hora para outra. E nem o agricultor. Não tinha máquina, não tinha nada ainda. Tinha que ter tempo. Então, a briga foi grande, vencemos, esperamos, conseguimos mais alguns anos, continuar queimando mais, parece que 2 ou 3 anos, e hoje está tudo resolvido, está caminhando. Está caminhando, né, e seu vai indo Coral? bem. A safra de cana foi muito boa, né? Perfeito, perfeito. Seu Coral, e falando um pouquinho dessa renovação do grupo Afocap, né? Até porque cada vez mais próximo aí, né, do associado. O senhor, inclusive, no ano passado, fez várias visitas para o associado. Como é que é, né, estar cada vez mais perto, ir até as propriedades? Eu acredito que é uma grande surpresa para o associado quando o senhor chega na propriedade, né? Mas não tem dúvida. Um carinho. Eu vi gente chorar. Olha e, isso. E eu sou muito também sentimental, a chorar junto de ver a alegria do casal, principalmente os mais idosos. Os filhos ainda às vezes encontram, mas o casal idoso, eu fiquei muito feliz com essas visitas, achei que foi muito importante, pretendo retomar e fazer novamente, porque eu achei que foi muito ótimo, muito boa. E eu acho que isso aí é o que precisa. Então, a FOCAP, nessa parceria com a Copracana, que a Copracana fornece os produtos, a FOCAP orienta, ajuda e tal, está sendo muito importante e temos certeza que a equipe nova na FOCAP, porque hoje nós criamos uma governança corporativa na FOCAP, então hoje é um tripé, hospital, a operadora e o departamento técnico, a entidade, vamos assim dizer. A gente já vai falar, inclusive, do hospital, que é extremamente importante, né? Um viés aí da FOCAP, mas falar um pouco da sucessão familiar também, né, seu Coral? Porque a FOCAP se preocupa muito com isso, tem ministrado aí vários cursos, treinamentos, para essa sucessão acontecer de forma, né, com resultado positivo. Não tem dúvida, nós contratamos uma empresa, ela vai junto, ela faz a orientação e tal. Tivemos em diversas localidades, como Araras, como Cosmópolis, enfim, diversas, reunião com o produtor e orientando, que a sucessão nós entendemos muito importante. Porque, no caso do fornecedor de cana, agricultor tradicional, ele tocava do jeito dele,
achava que nunca ia ter problema, mas a hora que ele faltava, os problemas eram sérios, vinha. Então, entendemos e que com isso nós estamos felizes, estamos notando que os filhos estão votando na propriedade. Porque ele, com o patrimônio que ele tem lá, hoje as terras valorizaram, as máquinas, tudo. Ele, às vezes, está trabalhando na cidade, com um salário, não vou dizer que ruim, mas vivendo assim com um pouco de dificuldade. Quando ele podia estar na casa dele, trabalhando lá, ganhando mais e já se preparando para um futuro que ele chega e chega mesmo. Então, hoje o senhor nota que os jovens, né, também os jovens estão voltando, então, para o sítio, querendo retomar essa questão da administração rural? Não tem dúvida, e acho que é muito importante, porque eles vêm, alguns pais encontram um pouco de dificuldade, que vão continuar naquele sistema dele, mas com a ajuda dos técnicos da FOCAP e tal, com as nossas orientações, nas reuniões que nós temos feito nos bairros, temos entendido, e eles têm entendido melhor, que achando que realmente é importante. Que o filho vem com ideias novas. É um pouco difícil no começo, mas vai adaptando e chega numa conclusão. Até porque tecnologia que não falta agora para o campo, né? Mas não tem dúvida, isso tem suficiente e não falta para ninguém. Tem que estar atualizada a cada dia. Sim, porque nós damos assistência para o médio, para o pequeno e para o grande. Então, acompanha. Não tem distinção não, né, seu Coral? Não, senhora, não tem, não. Nem cor, nem raça e nem religião. Isso aí. Agora, falando da FOCAP, a gente tem que falar do HFC Saúde, Sim. né? Que é um patrimônio, né, da FOCAP, né? Isso eu considero a menina dos olhos, porque a única associação, quando o governo liberou, que permaneceu. Todas elas, 30 e pouco, tinham uma pequena assistência à saúde e tal. Todas elas praticamente desapareceram. A única que continuou com o hospital próprio, a administração própria, a própria administração eleita da diretoria é o que toca o hospital, junto com a equipe. Hoje, realmente, a nossa é um patrimônio imperdível, eu digo assim. Isso aí tem que continuar cada vez mais melhorando como está hoje. Se Deus quiser, vai continuar. E o associado, a gente, né, já foi em vários eventos conversar, o associado é muito satisfeito, né, com o hospital, com o atendimento que eles recebem. Com as mudanças que nós fizemos, criamos o Facilite lá também, muito importante, estão gostando maravilhosamente. Ele vem, antes ficava misturando, agora ele vem, vai naquela sala própria, no guichê dele, aí vem o médico, vem a enfermeira, vem todo mundo lá, vê o que vai fazer. Precisa de um exame, ele já fica aí, já marca, ele desce para as máquinas, a hora que está pronto. Então foi uma maravilha. E com a ajuda da Copracana teve bons resultados nos últimos anos, então ela destinou alguma coisa para os hospitais, principalmente para o nosso, nas regiões canavieiras. E com isso nós reformamos diversos quartos. Então hoje o atendimento está bem melhor, bem preparado para todo mundo, porque não é... Ele é um hospital que foi criado pela classe canavieira, mas hoje pertence à comunidade. Seu Coral, o senhor é filho de produtores rurais, o que o associado, o produtor rural, representa para o senhor, que é presidente da FOCAP? Tudo, como se fosse o meu familiar, meu filho. Eu amo administrar essa entidade, porque eu convivo com ela, eu acompanho, eu não vou dizer dia e noite, mas quase. É quase, né, quase, seu Coral? O celular está lá ligado. Tem gente que às vezes que liga à noite. Estou aqui esperando um pouco. São coisinhas simples, mas ele tem o prazer de ligar. E eu brinco, a minha administração não gosta. Falo, não, o telefone tem que estar colocado lá. Celular José Coral, bem grande. Para todo mundo ter acesso. Mas claro, para todo mundo ter acesso. Eu gosto, eu recebo. Esses dias eu recebi uma cartinha que eu fiz questão de colocar na ata. O primeiro agricultor que eu senti no papel, que ele disse assim, eu rezo toda noite para que o José Coral continue com saúde, administrando da forma que está, cada dia melhorando mais. Que coisa melhor que isso? Isso é gratificante, né, seu Coral? Não tem dúvida. Em 60 anos de trabalho, né? E olha esse reconhecimento. O que eu falo sempre, e falo com prazer, se eu ando pelo hospital, que eu ando quase todo dia, cada 10 funcionários, colaboradores que a gente encontra,
pelo menos 6 ou 7 falam, oi, seu Coral, bom dia, tudo bem? Passou bem a semana? Leva na brincadeira. Que coisa melhor que isso? Não existe. Não existe. E o senhor tem essa rotina presencial mesmo, né? Sim. Desde que o senhor assumiu, né? Sim. Eu quero fazer uma administração presencial. De manhã, geralmente, aqui no hospital, à tarde, geralmente, lá no Centro Canagro, né? Perfeito. As suas palavras são as minhas. Realmente, eu queria uma administração presencial. E é o que eu fiz até hoje. É só o dia que ontem eu viajei, fui lá numa reunião em Taquarituba, mas por telefone, falando com a equipe, nós estamos sempre juntos. E quando eu não viajo, eu estou aqui. Depois, lá para umas 10h30, 11h, eu vou para Copacabana. E acho que vale a pena o reforço, né, seu Coral? Deixar claro que a FOCAP está de portas abertas e quer estar cada vez mais próxima do associado. Não tem dúvida. A associação é a mãe do agricultor. Procure, não deixe ele procurar. Quando os técnicos passam por lá, se está na beira da estrada, para o carro, cumprimenta pelo menos, vê se está precisando de alguma coisa. É isso que nós orientamos, é isso que nós queremos e cada vez mais. Se é a mãe, tem que tratar. O pai, às vezes, leva um pouco meio diferente, mas a mãe é a mãe mesmo. A gente tem que pesquisar a mãe sempre, né? Mas não tem dúvida. Seu Coral, se o senhor pudesse deixar aqui uma mensagem, então, para todos os associados, né, para todos os produtores rurais que estão nos acompanhando, qual mensagem o senhor deixaria, já que estamos iniciando, né, mais um ano aí, começo de ano ainda? Como eu já desejei um excelente ano e tenho certeza que ele está iniciando bem, realmente com pouca chuva, meia devagar. Mas isso depende de São Pedro, né? Falamos para ele. O produtor fica muito, mais. o produtor fica muito dependente, né, desse clima-tempo. Sim, e o que a gente fala, né, por ser uma indústria de céu aberta, tem que enfrentar essas intempéries. Hoje chove demais, amanhã chove menos, depois tem o que nós estamos estranhando, o sol muito forte. O sol desses anos aqui, você vê a lavoura de cana, estão com as pontas queimadas. O sol estava insuportável esses últimos 20 dias, um mês. Então, isso é estranhando um pouco, mas é a meteorologia, é a situação. Mas temos certeza que a chuva vai regularizar e nós vamos ter ainda uma safra boa. Então, saúde a todos, esperança e nos procure quando quiser, hora que quiser. Pode ser de noite, sábado, domingo, que nós estamos com prazer sempre às ordens. Seu Coral, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Vida longa e muito trabalho pela frente. Eu que agradeço o seu trabalho, a sua colaboração e a sua participação. Você é uma colega de trabalho, você é uma agricultora. A Mônica é nossa associada, já produz cana, vai produzir logo soja e, se Deus quiser, participa da vida canaviana. Amém. Obrigada, seu Coral. Para você também. Obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que nós temos o nosso canal no YouTube, onde você consegue acompanhar os episódios do AFOCast e receber aí todos os meses informação sobre o setor agro. Muito obrigada e até a próxima.